Peço para você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Nós estamos meditando uma série chamada O que Jesus espera dos seus discípulos. Já vimos que ele espera que nós nasçamos de novo. Já vimos que espera que nós creiamos nele. Já vimos que esperamos que Jesus espera que nós vamos a ele. E hoje vamos meditar. Basicamente tem três temas aqui sobre o que Jesus espera dos seus discípulos nesse texto que nós vamos ler. Lucas 14, do versículo 25 em diante, até o 33. Todos achamos? Vamos. Quem não tiver também pode acompanhar aqui. Nós usamos versão NAA, tá bom, gente? Caso você queira usar NAA, tem umas bíblias sobrando lá atrás também. Mas certamente está projetado também aqui. Vamos lá. 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Oremos. Obrigado pela tua santa palavra, Deus. Obrigado por inspirar homens no passado. Pedimos agora que o Senhor nos ilumine nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra e aplicá-la em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Grandes multidões acompanhavam Jesus Cristo. Dizem por aí que o Brasil hoje é praticamente evangélico. Sabiam disso já, né? Essa fase que nós éramos um país católico já está passando. Nós somos uma multidão no Brasil. Eu me lembro uma vez, quando fui ver o lançamento do DVD Diante do Trono, lá no Campo de Marte, em São Paulo. Tinha 1 milhão de pessoas, mais ou menos, por lá. Até um pouquinho mais de 1 milhão de pessoas. Que naquela época era algo assim, como pode tanto evangélico? E eu sou um pouco mais antigo no meio evangélico, né? Eu me lembro que nós falávamos ou sonhávamos que um dia o Brasil seria evangélico, cristão, seria de Jesus Cristo. Essa realidade, no papel, está se concretizando. Nós somos uma multidão. Quantas igrejas se reúnem hoje? Você se reuniu hoje à noite, agora de manhã, hoje à noite? Quantas igrejas têm o seu adesivozinho no carro, né? De tal denominação, eu sou de Jesus, ou um peixezinho. Achar um crente hoje é fácil. Grande multidão acompanhava Jesus. Jesus sempre foi acompanhado de grande multidão. Quando diz assim, o nome de Jesus move céus e terra, e é verdade, gente. Move céus e terra, instituição, organização, religião, denominação, move tudo. Ele tem poder para isso tudo. Mas no evangelho que Jesus nos trouxe, ele sempre quis nos mostrar que ele não estava atrás de multidão. Ele queria o quê? Ou o quê? Que espécie de pessoa? Discípulos. A salvação é anunciada para todo mundo. Todos devem ouvir o evangelho da salvação. Entretanto, Jesus trabalha com discípulos. Os salvos, então, na esfera que ele foi salvo, Jesus os chama para algo mais. A sair da multidão. A sair desse ciclo de pessoas que vêm, e essa multidão aqui, que vem para comer do pão multiplicado, do peixe multiplicado, para ser curado de dor de cabeça, de febre, de sei lá, várias doenças que acomete o corpo. Mas Jesus não trabalha nesse nível de relacionamento. Jesus trabalha no nível de discípulo. Ele ensinou isso. O que Jesus espera de nós, então,
como alguém que professa a fé em Jesus, que acorda de manhã, coloca a melhor roupa, põe um perfuminho cheiroso, se prepara e vem cultuar ao Senhor. É mais do que apenas isso. É mais do que atos religiosos, atos que vão, o seu líder vai aplaudir, não, ele é crente, não falta culto. O que Jesus espera de nós é ser discípulo. E o que nesse tema de hoje, nesse texto que nós lemos, o que um discípulo faz, segundo o mestre nos ensina aqui, segundo Jesus nos mostra? Veja, versículo 25 fala então que havia uma grande multidão, e Jesus volta para ele, né? Imagina, Jesus andando, multidão atrás, Jesus volta para ele e diz, o versículo 26, se alguém vem a mim e não me ama... Alguém tem uma versão diferente aí, gente? Alguém tem uma versão diferente? Tá, aborrece aí? Aborrece? Aborrece. Algumas versões, se alguém vem a mim e não aborrece, pai, mãe, né? Agora, por que a NA botou não me ama? Por causa do contexto de toda a Bíblia. Nós devemos odiar ou aborrecer nossa família? É claro que não. Fere mandamentos. Dos 10 mandamentos, um deles diz, amar pai, mãe. Fere o mandamento de Jesus que mandou amar os inimigos. Não é verdade? Então, não é essa a ideia do texto. Por isso que a Nova já traduziu o Novo e ela usou também como referência Mateus 10:37, que fala amar-la. A Fer fez a concordância. Na tua Bíblia tem embaixo, Mateus 10:37, lá embaixo. Então, o que está nos ensinando aqui o texto é que você deve amar pai e mãe, obviamente, tem que obedecê-los, tem que amar seus filhos, tem que amar todo mundo. Inclusive os inimigos. Inclusive aquelas pessoas que falam mal de você no varal do condomínio. Só que, acima disso tudo, todo discípulo que o Senhor Jesus espera é que ame Jesus sobre todas as coisas. E mais um mandamento. Jesus resumiu o mandamento numa questão muito simples, 2 frases muito bonita e muito difícil de cumprir. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Hoje eu quero falar do amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus espera que nós, como os discípulos dele, nós viemos a ter uma vida de uma devoção tal, ao qual ele é aquilo que nós sempre ouvimos falar. Ele é o centro da nossa vida. Não é que você não tem que amar pai e mãe, você tem que amar pai e mãe. Todos os filhos têm que obedecer aos pais e mães, independente da idade. O ato de obedecer pai e mãe não tem data de cumprimento, não acaba com 18 anos, não é verdade? É para sempre. Nós devemos amar todo mundo, devemos estender a mão aos necessitados, devemos estar presente, dar cesta básica que precisa, precisamos orar, devemos fazer várias coisas. Mas acima de tudo, o que Jesus espera é olhar em nós e ver que Ele é o rei do nosso coração. É Ele que governa as nossas ações. Fazemos o que fazemos para a glória dEle. Escolhemos, comentei sexta-feira aqui sobre isso, escolhemos tal roupa para vir para o culto, porque a minha motivação é agradar o meu Deus. O que Jesus espera de mim e de você no primeiro ponto, versículo 26, e ele é muito claro. É que nós amemos Deus sobre todas as coisas. Aí temos a dificuldade que todo ser humano tem. E você, se for sincero, você vai ter também. Amamos Deus sobre tudo? Nós conseguimos fazer isso? Irmã. Olha a tua agenda aí, a tua programação para a semana primeiro. Você certamente se programou a tua agenda. Novembro está começando. O que eu farei em novembro? O que você botou aí? Quantas horas você vai orar em novembro? Quantas pessoas você vai ensinar, evangelizar, discipular? Quanto tempo você dedicou para o reino de Deus? É um desafio, irmão. Jesus espera, Ele nos desafia. Porque esse tipo de desafio que Jesus dá, Ele dá na intenção de trazer essa luta interior, porque é o Evangelho que nos chama a isso. Uma das questões que nós falamos aqui, Jesus espera que nós nos arrependamos, lembra? O Evangelho nos confronta porque ele diz para nós que somos governados por nossa vontade. Nossos anseios pela busca de aprovação e reconhecimento. Trabalhamos porque queremos o aumento no final do mês, ou fizemos hora extra, eu preciso ganhar mais. E esquecemos que Deus nos manda a servir nosso Senhor como a Deus. Então é Deus em primeiro lugar.
Escolhemos o penteado de cabelo, menos eu, é claro, e eu sou um dos poucos aqui, né? Olhando aqui. Um dia eu já tive cabelo, gente. Eu tive o cabelo igual do Carlos, assim, uma vez eu já tive. Deus, ele me tirou essa vaidade de mim, graças a Deus. Escolhemos o melhor penteado, a mulher põe a melhor maquiagem, para quê? Qual é a intenção? É agradar quem? Nós comentamos várias vezes escola dominical, nos últimos 6 meses, eu acho que o tema foi recorrente a isso. Que somos cristãos não no culto, porque no culto é fácil. Você se junta na multidão, passa despercebido. Vai ser difícil ver o que é preto e o que é cinza no meio da multidão. Aí você, mas é o meio grafite, tá? Mas tá no meio. O viver o cristianismo vai além dessas paredes, esse horário de culto nós reservamos. É pensar que amanhã de manhã acordarei para amar a Deus mais do que hoje. Amanhã de manhã vou rever a minha agenda, meus horários, minhas prioridades, para colocar Deus lá, porque eu amo. E como não amar o Senhor Jesus? João 3,16 nos diz um texto bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Você já decorou na versão revista atualizada, certamente? O que o texto nos diz lá? É que não somos ninguém. Nós estávamos em trevas, morreríamos sem o amor de Deus derramado em nós, como diz Romanos 5,8. Mas Deus derramou o amor em nós, através de Jesus Cristo expresso naquela cruz. Eu gostei de mudar a cruz para lá, sabe? Porque agora eu posso apontar para ela, não aponto assim, né? Eu aponto assim. Jesus morreu naquela cruz, irmãos. Ele deu a sua vida por nós. E o que Ele cobra de nós? Que a gente sacrifique? Não. Que a gente seja religioso? Também não. Porque Ele condenou o farisaísmo. Ele espera que nós o amemos sobre todas as coisas. Ele espera que você dedique a sua família para a glória dele. Sim, mas que ele não seja debaixo da sua família. Me lembro uma vez o pastor Ricardo veio aqui, ele comentou o seguinte: geralmente nossas prioridades, todo mundo vai concordar comigo, nossas prioridades devem ser então Deus, família e não sei que parte vem igreja, não é? Nós aprendemos assim, e você vai concordar comigo. Na prática, quem é que está aqui? Família, passeio, férias, trabalho, sucesso, o orgulho, falta de perdão, não gostar de reconciliação com ninguém. Na prática, irmãos, nós temos uma luta tremenda, grande, enorme, porque é confrontadora de colocar Jesus sobre todas as coisas. Amá-lo mais que tudo à nossa volta. Só que o texto ele não fala só de amar mais que tudo à nossa volta, não é verdade? Diz o texto ali, repetindo o versículo 26, por favor, Natan. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ao seu pai, sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos e as suas irmãs. Aí você há de convir comigo que isso é até fácil. Não é? Quantos pais não amam mais seus filhos hoje? Não devia ser, mas infelizmente é. Quantos filhos já não esquecem de dar um telefonema para o seu pai? Quantos filhos sabem da dificuldade que o pai tem e está preocupado que tem que fazer muitas coisas, mas o pai deixa lá ou joga no asilo depois quando envelhecer? Irmão e irmã nem se fala, né, gente? Se você é filho único, você nunca desfrutou dos benefícios de brigar com seus irmãos. Forma caráter. Mas, infelizmente, muitas vezes os corações não perdoam e vão levando aquilo para o resto da vida. Um vai morar em Iopoca, outro no Chuí, e nunca manda nenhum WhatsApp. Muitas vezes é fácil não amar os outros. Só que o texto não para aí. Porque diz o texto o quê? E não amar mais do que? Olha o texto. E até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Amar mais do que a mim mesmo. Aí Jesus está prestes apelando, não está? Eu me amo tanto. Eu gosto de me olhar no espelho. Eu gosto de ser aplaudido. Eu faço tudo porque, você aprendeu em Hollywood, os filmes falam tudo isso. Todo filme fala isso, né? Psicologia. Eu mereço ser feliz. Eu mereço, gente. Eu não faço mal a ninguém. Eu trabalho, então eu mereço ser feliz.
Eu mereço aquele momento que eu posso, aquelas loucuras financeiras que eu faço, porque eu mereço. A gente trabalha nisso, eu mereço. Chega em casamento, briga em casamento, casal, né, gente? Aí ele diz assim, não, porque eu mereço ser feliz, então eu tenho que trocar de casal. Esquecemos que temos que amar mais a Deus. A luta no casamento, a luta para criar o filho, a luta para manter a comunhão na família, a união, é porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Ao menos isso é o que Jesus espera de nós. Por isso que se você diz, eu quero ser discípulo de Jesus, ele não para aqui. Versículo 27 diz o quê? Por favor. E quem não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. A lição que está aqui, gente, é proferida a uma multidão, lembram? Várias pessoas lá, de várias denominações, alguns que trabalhavam sábado, outros não, alguns que comiam peixe, outros não. Várias pessoas estão ouvindo a mesma mensagem. E a mensagem que Jesus traz, gente, quem não tomar a sua denominação, o seu horário de culto, o seu louvor, não. É a cruz. O que nos une, gente, é a cruz de Cristo, certo? E o que nos une a Deus e nos faz caracteriza ser discípulo de Deus é carregar a cruz dele. Porque, claro, para ser salvo, nós não fazemos nada que é de graça, né? Amém? Se vocês fossem mais carismáticos, dizer amém. Porque se dependesse de mim ser salvo, estamos com dificuldade de ser discípulo? A nossa dificuldade de fazer oração, devocional todo dia, leitura de um versículo bíblico, botar uma cançãozinha gospel, apesar que tem que peneirar bem canção gospel. Nossa dificuldade é enorme de ser cristão, sendo que já somos salvos. Isso depende das nossas forças. Por isso que o tomar a cruz, certamente, não é fazer nada para a nossa salvação, mas é sim ter essa vida baseada, centralizada, debaixo da graça que nós recebemos na cruz de Cristo, quando ele morreu lá. Carregar a cruz de Cristo, Jesus está falando aqui sobre mensurar o custo que é isso. Tem um livro bem bacana, se você gosta de discipulado, eu gosto de discipulado, eu leio bastante sobre discipulado. O custo do discipulado, do pastor Jonas Madureira. É bem curtinho, são 90 páginas, gente, é baratinho no Amazon. Se puder comprar, compre. O custo discipulado. Quanto custa ser discípulo de Jesus Cristo? Nos parece, para o nosso evangélico brasileiro, que nada. Afinal de contas, eu sou discípulo de Jesus porque eu vou para o culto. Eu dou o dízimo e o resto, dentro da minha comunidade, do meu condomínio, do meu bairro, minha vida segue. Aí chega no domingo, visto aquela roupa de crente, muda o linguajar, né? Muda o vocabulário, porque no resto da semana é palavrão, é falar mal, é fofoca, mas no final de semana agora vamos dizer, aí é varão, é varoa, é Pai do Senhor Jesus, é Jeová, mudou tudo. Vestimenta. Não é assim. Ser discípulo de Jesus custa. E custa o quê, gente? Custa morrer na cruz para ser salvo? Não. Custa você negar si mesmo para o bem propósito do reino de Deus. Custa você negar a si mesmo para que o reino cresça. É aquela ideia, mais ou menos, de João Batista, que ele diz, né, importa, né, diz a versão, importa que ele cresça, porque ele é quem? Jesus Cristo. E eu diminuo. Levar a cruz é isso. É fazer tudo para que Jesus sempre seja o rei da minha vida, da minha comunidade, do meu bairro, da minha cidade. Não dá para a gente viver num país que diz evangélico e nós não acreditamos em nenhum político. Quer dizer que o nosso evangelho não é verdadeiro. Ou você tenta pegar um pastor, por exemplo, hoje em dia, tenta fazer alugar uma casa sem fiador, consegue? Não, porque o nosso evangelho é muito ruim. Nós somos de falar bastante e viver pouco. Jesus, então, ele quer dizer assim, há um custo, gente. Quer me seguir? Vocês estão vindo aqui, eu sei porque vocês estão vindo aqui. Estão vindo aqui porque eu dou bênção, eu curo, eu dou comida, eu multiplico peixe. Vocês estão vindo aqui porque minhas palavras são bonitas. Mas eu quero que vocês parem, Jesus está falando agora para eles, eu quero que vocês parem e meditem no que eu vou falar agora. E ele usa duas parábolas para mensurar o custo
de ser discípulo. A primeira parábola ele fala sobre construção civil. Não sei se você já começou um empreendimento de construir uma casa. Terminar, gente, começar uma coisa. O pedreiro chega, faz o orçamento abençoado. O pedreiro tem um orçamento, ele faz mais ou menos sempre, né? Ele, você vai precisar aqui dos 3 mil, né? Como isso aqui. Depois que passou uma semana, já precisa de mais 3 mil. O que era fazer um orçamento geral já não é mais. Você constrói esse tijolo e faça 5 anos para rebocar. Depois fez o chapisco, mais 3 anos para até pintar aquilo ali, gente. Você conhece algum caso desse, não conhece? Que nunca acabou. A parábola fala assim, você começaria uma casa sem antes meditar ou calcular ou planilhar se vai acabar? É isso que eu estou falando. Você vai fazer, ninguém faria isso. Ninguém sem consciência faz isso. Quando você começa, você acha que vai acabar, vai terminar. Infelizmente, o dia a dia nos mostra que não conseguimos muitas vezes. Mas se inicia pensando que vai fazer. Jesus assim, então vocês querem me seguir? Você tem que pensar se vão conseguir chegar até o fim. Consegue? Aí ele dá outra parábola, falando agora de guerra. Um rei que está pronto a guerrear com o vizinho lá da frente. E ele sabe que o vizinho da frente tem 20 mil soldados, lá no outro lado da rua. E ele tem 10 mil aqui. Aí ele pensa, não, são 10 mil. Mas entre 10 mil está o Alexandre. Não, esses caras não são de briga. Cláudio é muito pacífico, não dá. Eu acho melhor não ir para a guerra. Daí o que ele faz? Manda uma cartinha. Gente, vamos fazer a paz? Vamos fazer aqui, as crianças, né, faziam. Vamos fazer as pazes aqui? Por quê? Não é uma guerra que eu não vou vencer. Não entrarei em guerra que eu não venço. Ninguém é doido fazer isso, né? É isso, é o seguinte. Você quer ser meu discípulo? Analise, antes de tudo, analise o custo. Porque o custo é amar Jesus sobre todas as coisas. O custo é negar a si mesmo. O custo é mudar toda a sua vida. Para que o reino seja abençoado, para que Jesus seja o rei proclamado essa geração, o Salvador do mundo. Jesus, então, ele fala assim, tinha uma lição simples nas 2 parábolas, né? Antes de tudo, antes de saltar, olha onde está pulando. Né? Ninguém saltaria no escuro. Chega no abismo, no meio da noite, tudo nublado e pula para ver onde vai dar. Você quer ser discípulo de Jesus? Tem certeza? Tem certeza que você quer seguir Jesus Cristo? Irmãos, custa. Não é tranquilo. Uma frase de John Stott, eu repeti algumas vezes na igreja aqui já, que ele fala que se você procura uma religião tranquila, fofinha, suave, o cristianismo não é a sua religião. Ao menos não deveria ser. Porque o cristianismo é alguém que vai dizer para ti, tudo que você tem, entrega para Deus. Recursos financeiros? Não, Deus te deu. Vida, salvação? Deus te deu. Família? Não é de Deus. Jesus ainda dá uma apertada um pouco maior. Versículo 33, o que ele diz? Assim, está finalizando, né? Pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. 3 vezes ele falou, não pode ser meu discípulo. Quem não me ama mais que as outras pessoas, relacionamento, não pode ser meu discípulo. Quem não toma sua cruz, não pode ser meu discípulo. E quem não me ama mais que bens materiais, não pode ser meu discípulo. O terceiro ponto que Jesus fala, então, meus irmãos, é que para ser discípulo dele, o que ele espera de nós, como alguém que é discípulo dele, é que nós renunciemos a tudo que temos. Renunciemos a tudo aquilo engodo que nos prende a esse mundo. Nós gostamos de dar desculpas para não ser discípulo de Jesus Cristo. Quando eu tiver, eu farei. Quando eu chegar, daí eu vou servir. A Bíblia nos ensina, então, que tudo que nós temos, e isso desde o começo foi assim, tudo veio de Deus. Tudo foi Deus que nos deu. E tudo que Deus espera dos seus discípulos é que devolvamos a Ele. Que a nossa família, nossos bens, nossos relacionamentos, sim, sejam dele.
e também de nossos recursos materiais, e aí muitas vezes o pastor fica mal falado porque ele está falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro apenas, gente. Estou falando de recursos materiais. Nossa televisão, o nosso celular, sei lá, o que você tem? O teu trabalho, tua fonte de renda, tem que ser de Deus. Jesus fala esses 3 termos que quem não tem tal coisa, quem não faz assim, quem não é assim, não pode ser. Não há possibilidade de alguém que queira ir para o céu e viva amando as coisas do mundo mais do que a Deus. Não há possibilidade de alguém queira ir para o céu que ame mais a sua folga no domingo do que Jesus Cristo. Nós somos chamados a uma renúncia muito maior do que nós podemos pensar. E isso é o Evangelho de Jesus. Agora, como eu fiz a primeira pergunta, como eu perguntei antes, né? É fácil isso? Não é. É desafiador. Eu estava vendo um vídeo na internet que assim, estamos pregando Jesus. Aí falou, Jesus te ama, não pregou o Evangelho. Estou pregando o Evangelho, Jesus te ama, não pregou o Evangelho. Porque o Evangelho nos diz que esse é o padrão exigido. Eu quero ilustrar aqui, os homens vão entender o que eu quero dizer muitas vezes. Quando você nasce, criança, igual assim, 12 anos, 11 anos, muitas crianças têm o sonho de ser jogador de futebol. Né? Pelo status, pelo dinheiro, pelas meninas, sei lá. Para poder fazer tatuagem a torto direito e ninguém falar nada. Sonho de ser jogador de futebol. Só que uma coisa muito importante na adolescência, que é o fase entre você virar um sonhador para um atleta, e nos clubes fazem, é chamado de peneira. Você imaginou quantos atletas o Brasil podia ter, mas quantos não passam na peneira? E no ano 2000 eu fiz uma peneira no Corinthians de basquete. Tinha 60 meninos lá. 60 meninos, gente. Quantos ficaram para trás? E a vida cristã é assim. Deus está apertando a peneira. Você tem que amar mais a Deus, a Jesus, do que os outros. Fez um tal nível de filtro, né? Daqui a pouco mais você tem que tomar cruz também. E agora, tudo que você tem que ser de Deus. É muito fina a peneira. Gente, é muito seletivo para ser discípulo. Como nós conseguimos isso então? Já que, se você for sincero, se olhando no espelho, você não vai dizer assim, eu consigo. Não dá. Sinceramente, gente. Ser cristão do modo que Jesus quer, deseja, por nossas forças, você luta para se vai no culto ou não vai no culto, imagine para seguir Jesus de segunda a segunda. Você luta para ler aquele versículo, se não fossem certos aplicativos que te lembrasse, você nem ia lembrar que tinha Bíblia. Você luta para fazer uma oração de intercessão por alguém, quando põe para se orar, só Deus me dá, eu preciso, eu. Você é o centro de sua vida. O Evangelho nos mostra isso, que somos governados por nossos próprios desejos. Somos governados pelo nosso desejo de sucesso, de bem-estar, de poder aposentar e comprar minha chacrinha, criar minhas galinhas, ou de querer ter um sucesso tal profissional, virar um executivo, trabalhar no escritório, um ar-condicionado, engravatado todo dia, ter gente sobre meu comando. Não dá para negar. Nós crescemos e aprendemos desde cedo isso. Ou, você acha que não perguntei para ele, o que você quer ser quando crescer? A resposta que eu esperava, eu quero ser pastor. O que eu ouvi? Não, quero ser médico. Mas você pode ser médico como de Deus, obviamente, claro. Mas somos criados a buscar sucesso. E diz o Jeremias que isso tudo que nós temos no nosso coração é porque ele nos engana. Ele quer nos mostrar alguma coisa que reluz, mas não é ouro. E nos faz desejar aquilo. Jesus veio para nos clarear, nos iluminar, sabe? Trazer o foco sobre o pecado e dizer assim, agora entreguem a mim. Se arrependam. Venha a mim que eu tenho perdão para lhe dar. Eu vou te ensinar quais são as prioridades que você precisa viver. Eu vou te ensinar como que você tem que modificar a tua agenda. Quem nos faz isso é Jesus Cristo, meu irmão. É nele que você vê alguém abnegado, alguém que deixou sua glória para nos ensinar a humildade e para ser o nosso Salvador. Morreu naquela cruz, para dizer assim, não precisa mais carregar o peso eu carreguei.
Agora só vai vivendo como discípulo. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Lembra dos versículos que estou citando, vocês lembram. Certamente vocês são crentes. Então, o convite que Jesus faz hoje é: venham a mim e me amem mais do que tudo. Mais do que seus relacionamentos, mais do que a sua própria vida, mais do que qualquer coisa material. Jesus deseja, espera que os discípulos dele assim o façam. Só que quando ele espera isso, ele não nos deixa só. Ele nos ajuda no dia a dia. Peça a ele, busque a ele. Certamente você vai encontrar força, vigor para se levantar mais um dia e ser cristão mais uma vez. Ser discípulo outra vez. E quando chegar na terça-feira, gente, faça de novo. Para que, assim, diariamente, você tome a cruz e siga Jesus. Você deixa as coisas do lado, que são supérfluas ou secundárias, e coloque Jesus em primeiro lugar. Não estou dizendo para você parar de trabalhar, não é isso que estou fazendo. É trabalhar para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Cuidar da sua família para a glória de Deus. Certamente Ele vai nos ajudar nesse processo. Amém?